Salve, professores! Eu vou trazer aqui essa seção de ferramentas de IA em que vai servir como base para que o professor consiga melhorar a sua prática docente. Hoje eu vou trazer, para inaugurar essa sessão, semanalmente eu vou tentar trazer uma ou duas ferramentas, o Notebook LM. Se vocês não conhecem, já entra aí. Basicamente, da notebooklm.google, ela é uma ferramenta do Google extremamente poderosa. Nota como a gente pode transformar a nossa prática docente utilizando essa ferramenta. E aí eu vou mostrar na prática para que a gente comece a trabalhar como desenvolver metodologias baseadas nesse estudo. Basicamente, ela é um tutor. Para mim, hoje, ela é a melhor ferramenta tutora para professor. Então, se você tem um aluno particular, um aluno de PIBIC ou qualquer outro aluno que necessita desse acompanhamento mais de perto, ele é fundamental. Como é que funciona o Notebook LM? O Notebook LM ele funciona da seguinte forma: a gente vai fazer um upload de um arquivo qualquer, pode ser um artigo, pode ser parte de um livro, pode ser um YouTube, e ele vai discutir com a gente, criando imersão dentro dessa perspectiva de ensino. Por exemplo, aqui eu abri vou até excluir para que a gente discuta, para eu mostrar o passo a passo de como funciona essa ferramenta que é poderosíssima. Então a gente pode criar um notebook, que ele chama de notebook, a partir de um upload, que é o que eu vou fazer. A gente pode converter materiais em materiais mais simples de se resolver, com resumos e mapas, e a gente pode adicionar recursos a esses notebooks. Então vamos criar um notebook a partir de um upload, certo? Eu vou fazer um upload de uma fonte qualquer, basicamente um PDF, e a gente vai discutir esse PDF. As fontes podem ser do Google Drive. Pode ser uma apresentação também do Sheets, lá do Sheets não, do PPT do Google, né, do PowerPoint. Pode ser um link de um site, um vídeo de YouTube, e assim por diante. Pode ser um texto, pode ser um PDF, e assim por diante. Eu posso até copiar um texto e colar e pedir para ele discutir sobre isso. Mas vamos pensar da forma mais interessante. Imagine que eu tenho um artigo para trabalhar, e esse artigo ele é um artigo complexo, certo? Em sendo complexo, eu vou precisar desenvolver uma atividade dentro desse artigo. Então, eu vou abrir um artigo meu aqui para que a gente discuta esse artigo, certo? Abrir aqui, artigos publicados, um artigo que eu publiquei aqui, por exemplo, vamos pegar esse. Esse artigo é um artigo que inclusive está em inglês, certo? Vamos abrir esse artigo para que a gente comece a desenvolver e trabalhar em cima desse artigo. Ele vai fazer um upload. Basicamente, esse artigo é um artigo de um software de homogeneização em Python. Então, ele já descreve o que é legal. O, ar- o artigo ele está totalmente em inglês. Só que aqui ele já descreve em português. Assim, o documento descreve o RUP, que é um modelo em Python de orientado a objeto para homogeneização de compósitos de código aberto para análise de micromecânica de compósito multifásico, utilizando programação orientada a objetos na biblioteca Python, NumPy e Matplotlib. Olha que legal! Então aqui eu posso adicionar notas nesse arquivo e a partir daí criar o meu notebook para estudar. Eu posso criar guias de estudos, ou seja, eu vou definir como eu vou estudar esse meu arquivo. Posso criar perguntas específicas para ele e a partir daí ir respondendo com ajuda tutora e desenvolver uma série de conteúdos baseado na tutoria, como se eu estivesse conversando basicamente com o meu professor e ele tivesse me orientando quais são os passos que eu tenho que destrinchar para resolver o problema desse artigo. Então, por exemplo, quando eu clico aqui em guia de estudos, ele vai criar uma nota baseado nesse artigo de como eu devo estudar, certo? Eu posso criar quiz e perguntas para responder e assim por diante. Olha o potencial dessa IA que o Google traz e pouca gente vem falando sobre ela. Então é extremamente poderosa esse notebook LM. Quando eu criei no meu guia de estudos, ele começou a desenvolver um guia, ou seja, qual o principal objetivo
desse software que está dentro do artigo. E aí ele vai respondendo. O principal objetivo do RUP é realizar análises micromecânicas de campos médios de forma eficiente e flexível. Quais são as linguagens de programação e paradigmas utilizados nesse artigo? Aqui eu tenho a linguagem de programação Python e o paradigma de orientação a objeto. Cite 3 bibliotecas que estão integradas ao meu software. Aí ele vai citar NumPy, o Seaborn, o Matplotlib e outras bibliotecas que estão citadas lá no artigo. E é que tá, todas estão citadas em inglês. Imagine o poder de construir conhecimento, mesmo que eu não tenha uma habilidade com a língua inglesa. Olha que fantástico. O que significa o princípio DRY? E aí ele vai explicar o Don't Repeat Yourself e assim por diante. São princípios de programação, né? E aí ele cria também um gabarito baseado nesse problema e nas respostas que você vai dando e assim por diante. Olha que sensacional, certo? Então, assim, ele constrói o conhecimento. E aí a gente pode voltar aqui para o estúdio. Deixa eu voltar aqui para o estúdio. E dentro desse estúdio eu posso criar toda a minha linha de pesquisa. Vamos ver o que é que ele, em linha do tempo, ele vai criando notas e ele vai ficar armazenando nesse notebook. Então, assim, eu quero que vocês, professores, comecem a testar essa nova ferramenta, porque eu pretendo trazer muita coisa baseada nessa IA. E você vê que, assim, a gente fala muito de ChatGPT, fala muito de Gemini, de Claude, mas uma IA poderosa como essa, a gente não tem sido dimensionada, sendo comunicada para a gente, professor, né? Então, para professor, ela é indispensável. Então, se puder começar por um IA, comece pelo Notebook LM. Eu pedi para ele gerar uma cronologia, ou seja, um estado da arte do meu problema. E aí, dentro desse artigo, ele gerou aqui baseado nos personagens que estão citados lá. É, Bom, aí ele começa a falar de mim, publicou o estudo do acoplamento de métodos de otimização, aí ele pega na internet, publicou o estudo de modelagem sobre o artigo, e ele vai falando algumas coisas interessantes sobre os dois autores, eu aqui e meu aluno Carlos, que desenvolvemos esse artigo. Então, pessoal, eu quero fechar um acordo aqui em que a gente vai discutir e trabalhar um pouquinho essa ferramenta durante um bom tempo aqui. Eu quero trazer mais coisas específicas das áreas mais básicas. Só queria trazer hoje essa ferramenta para que a gente comece a interagir. Se você já começou a interagir, coloque alguém um comentário para que a gente discuta o que é que vocês querem que a gente traga para resolver os nossos problemas. Então, a ferramenta de hoje é o Notebook LM. Comecem a desenvolver e trabalhar essa poderosa ferramenta do Google. Um grande abraço.